Vou começar primeiramente explicando o que é escopo. E de quebra nessa aula vamos entender como os diferentes tipos de variáveis funcionam, pois elas se comportam diferente dentro de escopos diferentes. Então, sobre o escopo. O escopo seria a acessibilidade das suas variáveis, funções e objetos em uma parte do seu código enquanto ele está sendo executado. Em outras palavras, o escopo determina a visibilidade das variáveis e outros recursos nas áreas do seu código, nos seus blocos de código. Vou passar aqui então pelas variáveis para você entender elas rapidamente. Vou acabar mencionando alguma coisa ou outra de escopo, mesmo sem ter explicado eles. Mas não se preocupe que a explicação vem a seguir colocando a mão na massa, que é mais fácil para entender. Nós temos três modos de declarar uma variável então. Nós podemos usar o var, o let e o const. O var já é mais antigo, o let e const vieram no S6. O var são variáveis que, quando criadas, respeitam o escopo de uma função. Ou seja, se ele for criado dentro de uma função, ele só está disponível dentro dela. Fora de funções, eles pertencem ao escopo global e podem ser acessados de qualquer lugar. Então, se eu criar uma variável aqui, var nome igual Gabriel, aqui ele está no escopo global. Se eu criar uma função, function teste aqui, e eu criar uma var sobrenome, ela não está disponível fora aqui da minha função teste. Ela só está disponível aqui dentro. O let e o const respeitam o escopo de bloco, ou seja, só estão disponíveis dentro de um abrir e fechar de chaves, seja uma função, um método, uma classe, um if, só existem dentro desse par de chaves. Então aqui, se eu criar um if, sobrenome igual sobrenome, e eu declarar uma const valor igual a 10, eu viro aqui fora console.log valor. Se eu chamar aqui teste, então, vou rodar, reference error, valor não está definido. Então, por mais que ele seja dentro do bloco da função aqui, ele não funciona porque a minha constante está declarada dentro desse bloco aqui, dentro desse abrir e fechar de chaves. Então, ele só corresponde aqui dentro. Com let seria a mesma coisa. Então, finalmente, indo para os escopos aqui. Vamos começar pelo escopo léxico, que é o mais rápido para explicar. O escopo léxico significa que, em um cenário onde temos funções alinhadas, ou seja, funções dentro de funções, os recursos e variáveis das funções mais acima estão disponíveis nas funções que estão mais adentro. Então, digamos que aqui eu tenho a função teste, e dentro dessa função teste eu tenho declarado aqui uma outra função, function test2. Se eu declaro uma variável aqui, var variável igual a meu nome, se eu quiser utilizar aqui variável recebe seu nome, só fazer aqui, seu nome, então isso aqui funciona. O escopo léxico significa que dentro de uma função eu posso utilizar essa variável nas funções alinhadas. Mas se no caso aqui meu var tivesse aqui dentro da segunda função aqui em cima ela não estaria acessível. Eu não poderia utilizá-la aqui em cima. Agora sobre o escopo global aqui. Quando você começa a escrever o seu código, você já está no escopo global. O escopo global é o escopo do objeto window do seu navegador, da sua janela. Então, quando se trabalha no escopo global, você trabalha dentro dele, você trabalha dentro do seu window aqui. Tudo que é criado ou declarado no escopo global está disponível na totalidade do seu código, porque não tem como algo estar mais acima do que isso. Por isso que é possível utilizar qualquer variável criada em qualquer função ou método dentro do seu escopo global. Com isso, se você altera uma variável global dentro de alguma função, ela altera para a aplicação toda. Então, digamos que eu tenho aqui uma variável A, que ela recebe 0. Eu tenho aqui uma function alterar,
que A vai receber 10. Se eu der aqui, então, um console.log de A, chamar alterar, e der de novo console.log de A, vamos limpar aqui e rodar. Então, maravilha. Aqui no primeiro console log, a variável ainda era 0. Chamei alterar. A variável que está no meu escopo global declarado aqui foi alterada com sucesso. Já o escopo de função, deixa eu só comentar aqui. Deixa eu criar um comentário rapidinho aqui em cima, juntar tudo isso aqui. Então aqui, só para ficar mais fácil, léxico e global. Agora aqui o escopo de função, que ele é basicamente o que a gente viu no escopo léxico. O que eu criar dentro de uma função só está disponível dentro dela. Se eu tentar acessar fora, ela não estará disponível. Isso serve tanto para uma var, quanto se eu utilizar um let ou um const. Igual o escopo léxico. O que é criado dentro da função não está disponível fora dela. Deixa eu só quebrar aqui. E agora a gente tem aqui, então, o escopo de bloco, que eu posso colocar aqui, que é onde o let e o const entram. Significa que algo declarado só está disponível dentro das chaves na qual ele foi declarado, e também nas alinhadas dentro dela. Então, se a gente tem o seguinte código aqui, eu tenho function, bloco, eu crio uma variável teste. Se for true, então teste recebe teste. Eu dou um console.log de teste, que vai ser o meu teste, aqui tem que ser um string. E se eu tentar aqui, então, criar um let teste2 igual a teste2, e eu chamar aqui dentro da minha função o meu teste2 também, e executar aqui dessa forma. Então, na hora que eu der um run, teste foi, ele deu aqui teste, e depois ele me trouxe um erro, né? Que o teste2 não está definido, pois o teste2 só existe dentro aqui da minha chave do if. Se eu mudar esse teste para var, o que será que acontece? Se eu mudar aqui e eu rodar, pronto, aqui ele funcionou. E por que ele funciona dessa forma? Porque aqui no escopo da função, com var, acontece algo chamado de hoist, que podemos traduzir para elevado, levadas ao topo. Quando uma variável com var é declarada em qualquer lugar de uma função, na hora da execução, o JavaScript joga ela para o início da função. Esse é o hoist. Basicamente, o que ele faz aqui, deixa eu só copiar esse código para a gente não perder. Eu vou criar aqui um hoist. É dessa forma aqui. O que o hoisting faz? É como se aqui ele jogasse a minha variável de teste aqui para cima e aqui embaixo ficasse só teste2. Então isso é o hoisting. Qualquer declaração de variável dentro de qualquer pedaço do código aqui na minha função, ele pega essa declaração da variável, não importa onde estiver, se estivesse aqui no final, ele ia pegar do mesmo jeito e ele joga para o começo. E é por isso que uma variável fica disponível em qualquer lugar da função dentro do escopo dessa função. Isso é uma variável criada com var. E esses são os nossos escopos de JavaScript.